enquanto aí boa parte do Brasil viu o show da Madonna, o Bolsonaro fez a live do desespero. Ele anunciou no sábado de manhã, logo depois ele foi internado de manhã, estava com crises de pânico, aí foi internado, a eripizela que ele tem, que é uma bactéria que tá com bicheira, né? É uma bactéria que ele tem já faz alguns anos e que ele não trata. Ele começou a tratar e tal no ano passado e tal, melhorou, só que quando a pessoa tem crises de estresse, piora. E o Bolsonaro teve uma piora grande na bactéria, ele apareceu na semana anterior normal, de repente ele foi internado às pressas em Manaus e apareceu com uma faixa grandona assim no braço, com curativos e tudo mais, porque atacou depois da soltura do tenente-coronel Cídio. Pois bem, aí ele fez uma live do desespero em que ele falou que, olha, nunca vi um presidente sem povo e tudo mais. Ele foi entrevistado por jornalistas, abre aspas, gente que dissemina fake news, australianos. Aí eles faziam a pergunta em inglês, alguém traduzia e o Bolsonaro falava depois em português. Aí, nossa, chato. Se inscreve aí no canal porque, olha, que coisa chata que eu escutei aqui para fazer esse vídeo, viu? Meu Deus do céu! Ele fala as mesmas coisas que antes e olha, com problemas técnicos, o Bolsonaro sempre que ele vai para Manaus, eu não sei se ele fica num lugar que a internet é muito ruim ou o quê. Eu lembro que quando ele era presidente, ele fazia as lives semanais, sempre que ele estava em Manaus, ou às vezes também em Roraima, ele fazia a live com uma internet muito ruim, tudo travando, com ruído. Aí na live, se chama Space, ele fez no Twitter. Ele fez no Twitter porque lá no Twitter o dono da plataforma é amigo dele. E aí o Elon Musk passou a promover tudo que faz o bolsonarismo. Então aparece até para quem não segue eles. Aí, então lá eles sabem que eles têm ali uma vantagem que eles não vão ter em nenhuma outra rede social. E aí, ele fez, só que ele disse que o perfil dele, Bolsonaro, não conseguiu participar. Então ele foi pelo perfil do Capitão Alberto, que é um deputado lá do PL de Amazonas. Mesmo assim teve problema lá no microfone, teve problema em tudo que é coisa ali, eles fazem bem mal feito mesmo. E aí, em determinado momento, ele conseguiu entrar, e aí ele falou que nunca viu um presidente sem povo, que olha, o Lula e o STF, eles querem acabar com a direita no Brasil, eles odeiam os conservadores, eles têm ali uma visão que eles querem liberar as drogas e o aborto, etc. E a gente aqui é contra os traficantes de droga, a gente é contra as organizações criminosas, por isso eles são contra a gente, porque eles quem fazem parte dessas organizações. Então o Bolsonaro ele fala bem mais leve do que o Gustavo Geyer e do que o Nicolas, bem mais leve, viu? Você vai falar do Bolsonaro, como ele tá com muito mais medo de ser preso, a fala dele é muito mais suave, mas ele tá na narrativa dos bolsonaristas aí, a narrativa agora internacional, de que o Brasil é uma narcoditadura e que eles querem prender o Bolsonaro porque o Bolsonaro é quem luta contra as facções criminosas e que essas facções criminosas é quem estão ali junto com o STF, que é o braço jurídico delas, e aí o STF ali, essas facções e o Lula, todos juntos, querem prender o Bolsonaro e acabar com o bolsonarismo e aí liberar todo tipo de coisa que eles chamam lá de depravação, que são drogas, aborto, pedofilia, etc. É engraçado que ele fala isso pouco tempo depois de uma live do Nicolas com um pastor que estava ali incentivando que homens beijem suas filhas, beijem ali de língua, passem a mão, falem que querem pegar suas filhas e outras coisas mais. Um pastor ali incentivou isso, virou um escândalo, começou a ser investigado, logo o bolsonarista mais famoso, que é o Nicolas Ferreira, fez uma live com ele. Você fala, que coisa, né? Aí o Bolsonaro vai lá e fala para os bolsonaristas aí, dissemina essa narrativa. Só que tem uma coisa, viu? Não foi bem aí o Space do Bolsonaro, não estava com uma audiência muito boa, apesar que os bolsonaristas no sábado à noite estavam sem ter muito o que fazer, porque eles estavam tentando boicotar o show da Madonna, então estavam sem ter o que fazer. Então eles ficavam ali nas redes ou via o Bolsonaro ou ia reclamar e tentar culpar o Lula e a Janja pela tragédia do Rio Grande do Sul. Só tinha essas duas alternativas, o bolsominion normal no sábado à noite. Sair, fazer alguma coisa da vida, ou ajudar quem está na tragédia, no caso. Não. Reclamar ou ver o Bolsonaro. Mesmo assim, a audiência não foi das melhores, e olha que lá no Twitter eles estão promovendo muito, só que a audiência do Twitter caiu muito. E não tem aí um dado oficial, mas aí eu percebi muita gente que seguiu o Plantão Brasil, chegaram até a me mandar mensagens, gente comentando aqui, vi vários comentários dizendo, eu não uso mais o Twitter já faz tanto tempo, não uso mais faz tanto tempo, ou não uso mais. Gente que usava até um ano atrás, 2 anos atrás, e não usa mais, ou seja, tá caindo muito a rede social. O Bolsonaro tá com
com essa estratégia de pânico? Por quê? O Lula acionou o Flávio Dino numa reunião de 3 semanas atrás. A reunião foi do Lula com Alexandre de Moraes, Cristiano Zanin Martins, Gilmar Mendes e Flávio Dino. Os 5 estavam na reunião. Vamos lembrar uma coisa, o Procurador-Geral da República, ele foi indicado tendo ali aceno do Gilmar Mendes e do Alexandre de Moraes. O Flávio Dino e o Cristiano Zanin Martins, quando o Lula os indicou para o STF, os seus principais padrinhos no STF, não precisa de um padrinho no STF para indicação, mas eles eram o Gilmar Mendes e o Alexandre de Moraes. No caso ali, o Flávio Dino ainda tem uma boa relação com vários outros ministros e o Zanin com alguns outros que não são os mesmos que o Dino. Ou seja, eles junto ali, esses 4 juntos, eles conseguem ali fazer com o Lula ali uma maioria no STF, porque por mais que eles sejam 4 de 11, eles têm conexões e em quase todos os temas eles conseguem ali trazer para o lado deles pelo menos mais 2 votos dos outros 7. Tem aí 2 que em quase nenhum tema estará ao lado do governo Lula, que são o Cássio Nunes e o André Mendonça, se bem que eu já falei aqui algumas vezes, o André Mendonça está sim pro Lula. Lula, tô aqui! Só que o Lula não está precisando. Mas ele está sim acenando pro Lula. O Cássio Nunes já também, viu? E aí o que acontece? O Lula fez aí essa coalizão porque ele viu ali que ele tem na Câmara dos Deputados o Arthur Lira, que tem muita sede de poder e muita sede de roubar dinheiro público, e ele tem no Senado o Rodrigo Pacheco, que é um dos piores articuladores da história e que resolveu aí atirar para todos os lados. O Rodrigo Pacheco está atirando para todos os lados, sempre mirando no governo Lula, porém ele não consegue agradar os bolsonaristas, então ele está sendo um capacho dos bolsonaristas, mas capacho naquele que você lembra mesmo. O que é um capacho? É aquele tapete que quando você vai entrar na sua sala, na sua casa, você tá lá com o pé sujo de terra, de cocô, que você pisou na rua, você pisa no capacho. É para isso que serve o Pacheco pro bolsonarismo. Quando eles precisam, tá lá o Pacheco para atacar o governo Lula. Quando eles não precisam, aí eles pisam com todo o cocô na cabeça do Pacheco, ele fica lá todo, olha, chamado de frouxo, chamado de covarde, chamado daí para baixo pelos bolsonaristas em público e fica, ó, caladinho, porque ele é um belo de um capachão. E aí o Lula, vendo isso aí, vendo o golpismo, o Lula se reuniu com o Arthur Lira, se reuniu com o Rodrigo Pacheco, e aí o Flávio Dino começou. Eu anunciei aqui 2 semanas atrás, olha, o Flávio Dino, ele deu 15 dias para o Arthur Lira, para o Rodrigo Pacheco e para a União, que é o governo Lula, explicarem por que as emendas do RP9, que são as emendas do Bolsolão ou Orçamento Secreto, que por ordem da Rosa Weber, que era quem estava antes do Flávio Dino, e ela quem tinha o caso, por isso que caiu nas mãos do Flávio Dino, por ordem da Rosa Weber, não poderiam mais ser secretas. O Congresso Nacional aprovou o orçamento do ano passado de maneira que nesse ano o Lula seja obrigado a pagar essas emendas. Então o Lula não tem mais escolha. O Arthur Lira mandou 30 milhões para lá, não vou pagar não, ele é obrigado. Tem ali alguns bilhões para essas emendas e o Lula é obrigado. O Lula tentou cortar, vetar 5 bilhões de um outro tipo de emenda do orçamento, que são impositórias, ou seja, ele é obrigado a pagar, e o Congresso derrubou o veto. Então veja, o Lula está de mãos atadas nisso aí. E aí o que acontece? Eles passaram a tornar secreto o orçamento novamente, que é crime. Além de ser crime, eles estão indo contra uma ordem expressa do Supremo Tribunal Federal. E aí, o problema é que agora não é a Rosa Weber, né? Se alguém fala, nossa, a Rosa Weber tinha muita coragem contra fascistas. Tinha nada. Assim como o Fachin, o Barroso mesmo, a Carmen Lúcia, esse pessoal afina para fascista, eles afinam. Quem tem coragem contra fascista, eu vou falar aí, ó, Alexandre de Moraes, Flávio Dino, principalmente. Esses aí não afinam, não. Esses aí vão para cima. Agora caiu justo com o Flávio Dino. O governo Lula, na sua manifestação, eles têm aí até a terça-feira para enviar. Talvez tem aí gente que diz que, olha, talvez o Flávio Dino não conte 15 dias corridos, conte 15 dias úteis. No caso, eles teriam até a outra segunda, porque teve um feriado no meio, então 15 dias úteis são 3 semanas, só que como teve um feriado no meio, mas não se sabe aí. Eles devem entregar aí suas representações até terça-feira. E aí o que acontece? O governo Lula, o advogado-geral da União, que inclusive tem ali contato com o Flávio Dino, ele vai dizer, olha, a gente é obrigado a pagar, eles indicam, a gente paga, não tem o que fazer. Quem tem que indicar quem foi o parlamentar que mandou o dinheiro para tal lugar são os chefes do orçamento secreto, são o Arthur Lira e o Rodrigo Pacheco. E aí o Lira e o Pacheco vão ter que dar uma boa explicação para isso aí.
Eu já citei isso aqui algumas vezes. Só que agora o que sai na imprensa, sai em matéria dizendo o seguinte, ó, o Lula está fazendo uma coalizão aí com esses ministros do STF para começar um contra-ataque contra o Pacheco e o Lira, porque o governo Lula percebeu que não vai ter trégua. Não adianta o governo Lula aí, vamos fazer aqui a negociato, toma lá, dá cá com o Centrão, porque é só toma lá, toma lá, toma lá, o dá cá que o Centrão dá não dá nada, eles só tomam, e não é só toma lá não, toma lá, toma aqui, toma colar, toma de todos os lugares, é assim que funciona o Centrão. Querem grana para roubar, é isso que esse pessoal tá querendo. E aí, o Lula, ele começou a dar alguma... Olha, eu dificilmente você vê o governo Lula em ações com tanta autoconfiança assim. Nem nos dois governos anteriores. O governo Dilma muito menos. O governo Dilma jamais teve essa confiança que está tendo o Lula aí, que é nas ações. O governo Lula demitiu um primo do Arthur Lira, depois disse que o Lira podia escolher alguma outra pessoa para o mesmo cargo, isso no INCRA. O Lira ficou uma fera, na hora de escolher colocar algumas barreiras, ele escolheu ali, mas não era quem ele queria, era o primo dele. A segunda, a terceira opção também não deixaram, o Lira ficou bravo. Aí o Lula liberou mais de 1 bilhão de emendas na semana retrasada e liberou só pra gente da base do Lula. Não liberou pra ninguém do Centrão, não liberou pro Lira, não liberou pra nenhum bolsonarista, pra nada. Aí o Lula liberou mais emendas aí pro Senado, aí liberou bem pouquinho pros outros, pra bolsonaristas e pra esses outros, que ele é obrigado a liberar, e liberou um monte para quem não é bolsonarista e para quem não é aliado do Rodrigo Pacheco. Então o Lula está liberando aí verba. Ele é obrigado a liberar verba? Mas ele pode escolher liberar lá no fim do ano, se ele quiser, ou liberar agora. Todo mundo quer a verba o quanto antes. Então ele vai liberando antes para os aliados dele, coisa que não estava fazendo antes, nem no ano passado, tá? No ano passado estava ali indo aos poucos com todo mundo. Agora não, tá liberando para os aliados primeiro. Eu peço aí a sua inscrição no canal, seguiremos aqui na luta.